Seu filho não está te obedecendo, está complicado para atender os seus comandos, então o vídeo de hoje é para você. Olá, eu sou a Jane Garcia e hoje eu vou trazer 5 dicas para você que está com dificuldade aí para que seu filho te obedeça, ele anda agressivo, não está atendendo os seus comandos. Então fique até o final porque cada dica é importante. Mas antes, já dá aquele joinha, já se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, se os conteúdos têm te ajudado, porque eu tenho procurado aí trazer toda semana um conteúdo diferente, porque você não veio perder nenhum, já se inscreva no canal. E voltando ao assunto, como que a gente resolve essa questão, né? A criança não está obedecendo, ela não está respondendo aos seus comandos, faz escândalo para tudo. Por que a criança ela não obedece, fica agressiva, te dá trabalho, faz pirraça no supermercado, faz pirraça no shopping, faz pirraça quando ela quer alguma coisa, ela te agride, ela grita, ela chora, tudo, ela fica agitada. Até quando você pede para que ela vá tomar banho, para que ela vá fazer alguma coisa, tudo é com dificuldade. Como trabalhar isso com a criança? Por que a criança está assim? Você fala, o seu filho não te obedece? E aí você faz aquela pergunta: por que meu filho está desse jeito? Aonde foi que eu errei? O que está acontecendo? O que é que tem de errado com o meu filho? Por que ele não está obedecendo? Olha, a resposta talvez não te agrade muito, mas a criança geralmente, na sua grande maioria, ela não obedece os comandos dos pais porque faltou aquele pulso firme na hora que você deveria ter sido um pouco mais firme, falado um não, sido um pouco mais rígida em algumas questões, em algumas regras, porque você cedeu na hora que não deveria. O não, ele é tão importante quanto um sim. A criança precisa ouvir o não, ela precisa ser podada, ela precisa entender que as regras existem, entender de forma clara que elas estão ali e tem que ser cumpridas. Então, muitas vezes, no dia a dia, você vem feito o quê? Flexibilizado, deixado o seu filho fazer um pouco das coisas que ele quer ou até tudo o que ele quer para que você não venha ter aí um trabalho. Só que olha só o que acontece. Naquele momento você acha que por estar cedendo e por estar deixando, você não está tendo um trabalho ali, mas vai ao longo do tempo te trazer um outro trabalho, porque a hora que você perceber que a criança, que o teu filho está passando os limites e você começar a falar alguns nãos, começar a querer podar, ele não vai entender porque ele se acostumou a ter tudo. Aí é onde a criança ela fica agitada, ela fica agressiva, porque ela já acostumou a ter as coisas da forma como ela quer. Então ela vai tentar desta forma bruta, da forma da força, conseguir as coisas que ela sempre teve, ou ela já sabe que por mais que ela ouviu um não, se ela começar a insistir, vai chegar um momento que você não vai aguentar aquilo e você vai acabar cedendo. Então pode parecer que não, mas a criança ela nos testa, ela vai até onde o teu limite aguenta para conseguir aquilo que ela quer. E é onde você precisa ter pulso firme e fazer com que ela entenda que a palavra final, que quem comanda a casa, que quem comanda é você, e não deixar a criança comandar, porque isso pode ser um erro grave e pode trazer grandes consequências. Educar não é dizer sim para tudo, é preciso ter regras claras e bem definidas e fazer com que elas sejam cumpridas. Por quê? Porque na cabeça da criança, se ela não entende isso de uma forma clara, ela vai dar trabalho em casa, ela vai dar trabalho na escola, ela vai dar trabalho em algum lugar que você for, ela não vai saber respeitar algum ambiente que vocês estejam, porque isso não está claro na cabeça dela. Então ela precisa entender que existem regras e que as regras estão ali para ser cumpridas, seja em casa, na escola, num determinado local. Então se a criança tem as regras bem definidas, ela vai saber se comportar e entender os comandos também. Mas qual é a boa notícia para tudo isso? Que para tudo tem jeito. E para que você possa aí também conseguir acabar com essa situação, trazer aí uma harmonia para a convivência, para a educação do seu filho, o que você precisa? Entender que tem que ter paciência, coragem, porque tem muitos pais que não conseguem trabalhar o próprio emocional, então não vai conseguir trabalhar com o do filho também. Mas é possível sim estabelecer um ambiente
tranquilo, harmonioso em casa, que vai ajudar também na escola, que vai ajudar em outros lugares que a criança estiver, se você tiver esta coragem, pulso firme, entender que é preciso colocar rédea aí para que as coisas fluam melhor. Então confira agora quais são as dicas para que você possa acabar com todo esse transtorno e trazer um ambiente mais harmonioso. Então a primeira dica, estabeleça regras e limites. Como eu já falei, as crianças precisam ter regras bem definidas. Então, você na sua casa, com seu esposo, com as pessoas que estão no círculo ali, na vivência da criança, precisam trabalhar as mesmas regras. Não adianta a mãe ter uma regra, o pai ter outra regra, aí uma outra pessoa ter uma outra regra, a criança fica com aquilo na cabeça dela, ela não vai entender nada e aí não vai funcionar. Então, para que a criança ela comece a entender as regras, entender os nãos, entender os porquês, entender as situações como um todo, é preciso que as regras, os limites sejam bem estabelecidos. Se for preciso, vocês se reúnam, conversam entre vocês, os adultos, o que vai ser trabalhado com a criança, leva isso para a criança, senta com ela e defina essas regras. E todas as vezes que ela tentar burlar a regra, vocês voltam, retomem com ela, porque não vai ser fácil. Ela estava acostumada com uma rotina, essa rotina vai ser modificada, então precisa ter uma constância e estar sempre ali batendo naquela tecla, lembrando a criança de que, olha, isso não pode, agora é assim, vai ser feito dessa forma, mas uma hora ela vai entender, isso vai entrar na cabeça dela e ela vai começar a caminhar dentro dessas regras. Então estabeleçam as regras, sejam firmes nelas e não descumpram. Uma regra dada tem que ser cumprida. Mas olha só que importante, a criança descumpriu a regra, não fez o que tinha que fazer, o caminho não é partir para agressão, gritarias, brigas, maus tratos, mas é sempre conversando, trazendo a situação como acolhedora. Então assim, quando for mostrar as regras para a criança, for chamar a atenção porque ela descumpriu, sempre de uma forma acolhedora, de uma forma tranquila, de uma forma que a criança ela venha se sentir segura no ambiente e não para agitar mais. Ela não tem que entender que as regras trazem consigo punições. Ela tem que entender que as regras elas estão ali para melhorar a vida dela num todo. Então, se ela entender que aquilo vai gerar punição, que vai trazer algum transtorno, a tendência pode ser até piorar. Então, faça com que a criança ela entre nas regras, mas de uma forma acolhedora, mostrando o lado bom de tudo isso, mostrando para os benefícios com relação a estas situações e não como punição caso ela descumpra a regra. A segunda dica que eu te dou é que o pai e a mãe devem falar a mesma língua. Olha, muitas questões relacionadas ao comportamento da criança, ele está ligado justamente por essa questão, aonde a mãe fala uma coisa e o pai ele fala outra coisa. A mãe dá uma ordem e o pai descumpre a ordem. Então, se o pai e a mãe não falarem a mesma língua, não terem a mesma linguagem na educação do filho, isso também não ajuda. Faz com que a criança, ela sempre tem alguém para ela recorrer. Então ela acha que ela sempre pode ter o que ela quer de alguma forma. Então ela não consegue entender as regras, ela não consegue entender a rotina, ela não consegue entender o não, porque ela sabe que sempre tem alguém que cede, alguém que faz diferente. Então falar a mesma língua, trabalhar na mesma linguagem. E outra coisa, se um der bronca, o outro não pode ir lá na frente da criança e corrigir. Ah, não fala assim com ele. Se a mãe colocou, por exemplo, a criança para respirar um pouquinho ali porque está agitada, o pai não tem que ali tirar. Então, se vocês não falarem a mesma língua, não terem a mesma atitude com relação à educação da criança, isso também não ajuda em nada. Então, se tenham a mesma comunicação, trabalhem com o mesmo formato de pensamentos voltados para a educação da criança, do filho de vocês. Quando a gente fala do pai e a mãe falar a mesma língua, quando você discute, discorda com relação a algum comando que vocês deram para a criança, faz com que a criança perceba ali fragilidade, fraqueza nos comandos, então ela passa a manipular, porque ela sabe que ela tem em algum lugar, em algum momento, ela vai ter ali a sua voz
mais ativa. Da mesma forma, quando na escola um educador dá uma orientação e vocês na frente da criança, vocês discordam do que foi passado, ou um adulto dá um comando na frente da criança, ele não sabe o que está falando, você está tirando a autoridade daquela pessoa na frente da criança, então isso dificulta para que ela entenda, para que ela obedeça, porque você já está fazendo com que, mostrando para a criança que não é bem assim, aquela pessoa está errada, não concordo. Então a criança ela consegue ter aí, ela tem a sua fraqueza, ela entende que vocês não estão chegando numa concordância, então ela começa a manipular, porque ela não é, a criança ela é inteligente, ela sabe também entender as situações que estão à sua volta. Se ela não soubesse, ela não estaria hoje desrespeitando, desobedecendo, porque se ela encontrou uma brecha, por essa brecha ela entra e ela começa a fazer exatamente aquilo que não deveria fazer. Então a criança, se ela não entendesse, hoje todas as crianças obedeceriam, fariam tudo o que você pedir. Mas se ela encontra uma brecha, ela usa dessa brecha para fazer aquilo que é do seu próprio interesse. Então, tanto os pais quanto a escola, as pessoas que estão à sua volta devem falar a mesma linguagem. E a dica número 3 é: fortaleça a autoestima do seu filho. A criança, o adolescente, quando ele tem a baixa estima, isso é muito sério. Então é importante que você fortaleça a autoestima, que você incentive o seu filho, que você mostre a ele as qualidades dele, porque os pais muitas das vezes, diante de uma situação da criança onde ela está ali com uma rebeldia, não está obedecendo, para tentar controlar aquela situação, fala sem pensar, de uma forma muito agressiva com a criança. Eu sabia que você era assim. Porque você não obedece. Porque você aquilo outro. E acaba trazendo para a criança uma situação pior do que ela já está. Trabalhar a autoestima é muito importante para que a criança ela venha aí também baixar a guarda e passar a te respeitar, passar a te obedecer. Então, como que você pode trabalhar essa autoestima no seu filho também? Dando atenção, carinho, elogiando as atitudes dele, porque às vezes a criança, ela cria dentro dela um ato de rebeldia baseado naquilo que ela absorve também no seu dia a dia. Então, muitas das vezes os pais não dão atenção e no momento que a criança faz uma coisa bacana, também não elogia. E isso sabe dar valor para os erros que ela comete. Então, se ela faz algo bacana, ela não é elogiada, mas se ela comete um erro, ela ouve ali, né, um sermão por aquilo que ela fez. Então, saber elogiar, saber abraçar a criança, acolher, trabalhar a autoestima dela também ajuda a manter a criança mais calma, mais tranquila, porque às vezes essa rebeldia, esse ato dela de não te obedecer, pode ser algo que ela está querendo externar que não está bem dentro dela. Então, eu não sei como que é a tua rotina, eu não sei como que é a sua vida com o seu filho, mas analisar toda a situação para entender, de repente, onde você tem errado, é um caminho para que a criança passe a ser mais o seu parceiro e não fique nesta guerra aí para não te obedecer, fique agressiva. E a dica número 4 é: estimule a prática de esportes. O esporte, ele é muito, muito, muito importante. Eu já cansei de ver crianças que passam por especialistas, por psicólogos, e eles já orientam a prática de esporte quando a criança ela é muito agitada, quando a criança ela não obedece. Por quê? Porque seja ali uma capoeira, seja um judô, um jiu-jitsu, numa atividade, a criança ela tem as regras ali. Ela tem como trabalhar aquele esporte. Então ali ela sabe que ela tem que ter aquela postura, que ela tem que ter aquele tipo de trato com os seus companheiros que estão ali no esporte, com seus colegas, com o professor, que ali tem a posição do que tem que trabalhar aqui naquele esporte. Então o esporte, ele ensina a criança a ter essas regras, a ter o respeito ao próximo, a entender essa questão do trabalho em conjunto, de que se eu fizer o bem para o próximo, está me beneficiando também. Então você envolver a criança no esporte ajuda também ela a entender as regras, o porquê que as regras existem, e passa também no dia a dia, em outras situações, a entender melhor e respeitar os comandos. E assim, uma dica também com relação aos esportes: se seu filho já é maior, tenta fazer alguma atividade física junto com ele, porque aí você vai estar criando um laço maior com o teu filho. Se ele for pequeno, procure ir junto, acompanhar de perto, incentivá-lo, porque também, como eu falei na dica anterior, o esporte vai elevar a autoestima dele também, mostrando que ele é capaz, que ele consegue, que ele está evoluindo. Então, seja participativo desses processos também, participativa desses processos, porque vai ajudar também a criança nessa questão também de acalmar, de respeitar, de entender melhor, e vai se sentir também mais
acolhida, mais amada e importante porque você está acompanhando. E a dica número 5 é: procure manter uma comunicação com a escola. A escola, ela é um ambiente onde a criança ela está ali exposta, né? Porque ela está com outras crianças, está com o professor, ela extravasa. Então, é importante que você mantenha essa comunicação e que você confie no trabalho das pessoas que estão ali envolvidas, né? Do educador, coordenador, das pessoas que estão envolvidas com a criança na escola, porque muitas vezes a barreira que se encontra na questão da educação é que quando a escola quer intervir, os pais eles não aceitam, eles não conseguem enxergar o que está acontecendo em volta da criança ou na vida da criança. Uma coisa muito comum é assim: mas em casa ele não é assim, mas em casa ele não faz assim. Mas não queira se fazer de cego para as coisas que acontecem fora das tuas vistas, porque às vezes na sua casa você acha que não faz, porque pelaquela tua correria, pelas suas atividades diárias, pela sua rotina, você fica pouco tempo com o seu filho e nesse pouco tempo que você fica sem você perceber, você acaba lá no começo, como eu falei, falando excessos de sim, deixando tudo muito à vontade. Então quando ele está com outras pessoas que ele percebe que ele tem regras, ele vai dar trabalho, ele não vai obedecer, pode se tornar agressivo com o professor, com os seus colegas, com as pessoas que estão à sua volta e ser diferente do que ele é em casa, porque em casa ele não tem esse não, em casa ele não tem essa rotina. É muito importante que você entenda todas as situações, entenda o comportamento da criança em casa, na escola, com os amigos, aonde ele vai, para poder ajudar. É muito importante que você escute os profissionais, para que você não venha lá na frente colher frutos ruins com relação a isso, porque você está falando da educação do seu filho. Então se a criança ela está desobedecendo, ela está agressiva, ela não está conseguindo atender os comandos, tem que parar, entender onde está errado e estabelecer regras e rotinas importantes para o bom andamento e o desenvolvimento da criança como um todo. Então essas foram as dicas de hoje. Então, se seu filho está agressivo, não está obedecendo, para um pouquinho, analisa como está todo o cenário, como vocês têm lidado no dia a dia, porque quanto menor você corrigir, melhor vai ser lá na frente. Então, quanto mais velha a criança, mais trabalho dá para que você corrija aquilo que está errado. Então, respira e tome as decisões que são importantes para que você possa ter sucesso na educação do seu filho. Educar não é fácil, mas é um desafio que nós não podemos deixar de lado. A gente tem que encarar e procurar fazer com que os filhos eles tenham sucesso na vida, em casa, onde eles forem, porque a vida é dura e se a gente não ensinar em casa, uma hora eles vão sofrer muito as consequências, tá certo? Então, espero que você tenha gostado, te vejo no próximo vídeo, até mais, tchau, tchau!